Primeiramente, eu tenho aqui o meu pacote onde estão as entidades. Aí eu concentrei todas as entidades num lugar só. Lembrando que nesse exemplo aqui, todos os pacotes estão no mesmo projeto. Não haveria problema algum se esses pacotes estivessem em projetos diferentes. Nenhum. Beleza? Problema nenhum se eles estivessem em projetos diferentes. Eu só, antes de seguir à frente, eu gostaria de mostrar para vocês duas entidades aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês a entidade pessoa. Aqui na entidade pessoa, eu fiz algumas mudanças que eu preciso explicar para vocês. A primeira é aqui, ó. Discriminator column. É o tipo. E o tipo a gente já tinha visto aqui embaixo. O tipo é uma enumeração. Certo? Eu percebi que estava com um probleminha na hora de inserir as pessoas, porque ele dava um erro lá, falou assim, olha, o JPA estava querendo inserir esse campo duas vezes. Quando eu utilizo e falo que a coluna tipo, aqui em cima, ela é o campo que vai discriminar o tipo de entidade da outra, é o JPA quem gerencia isso, não sou eu. Certo? Então, eu coloco aqui embaixo, olha, column, olha lá no tipo, eu enganei de pessoa tipo. Eu coloco ele como insertable, false, e updatable, false. O que isso significa? Aquele campo ele existe dentro da entidade, só que ele não é nem inserido e nem atualizado. Olha que doido. Quem gerencia isso é o JPA. Toda vez que eu mandar inserir a entidade, o JPA vai colocar essa informação aqui através do discriminator column e não através dessa aqui embaixo. Ele vai aparecer. Desculpa. Ela vai aparecer aqui para mim, a coluna tipo, normalmente ela vai aparecer certinho. Só que eu não preciso nem inserir e nem atualizar isso aqui manualmente, né? Por quê? Porque a discriminator column já faz isso para mim. Tranquilo? Eu só delego isso para o JPA. A segunda coisa que eu ia falar para vocês, que está aqui na classe pessoa, isso aí já é uma questão de negócio, já não é mais uma questão de tecnologia. Olhem aqui. Vocês devem ter notado que eu tenho esse campo aqui, olha, usuário criador, a data de criação, o último usuário que modificou, o último modificador, e aqui embaixo ainda tem a data da última modificação. Olha só, data da última modificação. Então, esses quatro campos aqui, é muito comum a gente colocar isso nas entidades mais importantes, as entidades que a gente utiliza como raízes de agregação. Por que a gente põe essas informações nas entidades mais importantes? Para controle, para eu ter rastreabilidade, saber quem foi o usuário que foi responsável por criar aquela pessoa, qual foi a última vez que ela foi modificada. Então eu tenho informações de controle. Você precisa colocar essas informações em todas as entidades? Não, só nas entidades mais importantes. Ok? Então eu sei qual que era o usuário que estava operando o sistema quando essa pessoa foi criada, qual o usuário que estava operando o sistema quando essa entidade foi modificada, quando que isso aconteceu, quando ela foi criada, quando que ela foi modificada. Isso vai aparecer em relatórios, isso vai aparecer em auditorias. Falando em auditorias, eu gostaria também de mostrar
uma outra entidade para vocês, que é a entidade log. Log. O que é um log? Alguém aqui sabe o que é log? Log? Ninguém sabe o que é log? Log seria tipo informação de entrada. Não. Log em português significa diário. O log, ele é as informações de tudo que acontece no seu sistema. Ele é um registro de tudo que é feito no seu sistema. Para que isso? Para uma questão de segurança, para uma questão de auditoria. Então, todas as informações, quando o usuário entra no sistema, você vai registrar todas as ações que ele vai fazendo. Que ele vai ficar gigante, claro, muita informação. De tempo em tempo você vai lá e apaga isso, não tem problema. Mas é bom que fique, por exemplo, 2 meses de log. Porque se acontecer qualquer coisa no sistema, nossa, mas cara, quem foi que alterou o estoque do produto tal? Esse estoque está errado. Ah, não fui eu. Olha no log. Você vai procurar no log, vai procurar pelaquela entidade X que foi modificada lá e vai ver quais são os usuários que mexeram no dia que mexeram. O log ele serve para isso. Ele é um registro histórico de tudo que acontece no seu sistema. Então, você tem um serviço muito importante em todos os sistemas, é você manter um log de tudo que é feito no sistema. Esse é um banco de dados gigante, é uma tabela que fica enorme, gigante mesmo, mas de tempo em tempo você vai esvaziando. Geralmente, quando você precisa fazer auditoria de alguma coisa, é de 2 meses, 3 meses, no máximo 6 meses. Entendeu? Mas ele tem que registrar tudo que todos os usuários. Até você, por uma questão de auditoria, você olha, o que é que esse usuário está fazendo no sistema? Aí você pega e filtra pelo usuário, aí tem todas as ações do sistema. Que hora que ele logou, que hora que ele deslogou, o que foi que ele atuou, onde foi que ele entrou, onde foi que ele... Que entidades que ele salvou e por aí vai. Então, para isso que serve essa entidade de log. Ok? Então, isso não tem a ver com tecnologia. Isso não é um problema de tecnologia, isso é um problema de negócio. Entendeu? De modelagem de domínio. É sempre bom você ter nas entidades mais importantes lá as informações de quando ela foi criada, da última vez que ela foi alterada, e de você ter um registro no seu sistema de todas as atividades que são realizadas neles, a função do log. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma outra entidade interessante para se discutir. Aqui, ó, outra coisa. Uma coisa que eu sempre coloco no log é esse aqui, ó. Falo se aquela informação que eu registrei lá, se ela é uma informação de erro, se ela é só um aviso, ó, aconteceu isso no sistema, isso, ou se é só informação. O usuário acabou de efetuar login. O usuário gerou o relatório de alguma coisa. O usuário editou a pessoa física tal. Só isso. Beleza? Vamos ver aqui. Ok, é isso. Agora nós vamos para a camada de serviços. Vamos conceituar de novo o que é serviço. Qual que é a diferença de uma classe de entidade para uma classe de serviço? Uma classe de entidade, ela representa algum conceito fundamental no seu sistema, certo? Ela representa uma entidade, né? As entidades são entidades. As classes de serviço, elas só fazem alguma coisa para você. Elas implementam algum processo para você. Entendeu? Elas não têm identidade, elas não representam algum conceito fundamental do domínio do seu problema. Ok? Elas só fazem coisas.
Por isso que a gente fala que a classe de serviço ela não tem estado interno. Qual que é o estado de entidade? O ID, no caso, qual que é o estado da entidade pessoa? ID, nome, sei lá, ID, nome, lista de telefones, lista de endereços, por aí vai. Isso é o estado da classe. As classes de serviço não têm estado. A classe, o serviço mais importante é o repositório. Então, olhem essa interface de repositório. Vocês vão notar que essa interface de repositório, ela é uma interface genérica. Olha o Tzinho lá, ó. Ela vai servir para qualquer tipo. Então, sempre quando eu falo que eu tenho um repositório, esse serviço, ele esconde atrás dele toda a infraestrutura de banco de dados. Mas do banco de dados inteiro? Não, de uma tabela do banco de dados. Então eu tenho um repositório de pessoa física. Ela vai esconder toda a infraestrutura de banco de dados atrás da entidade pessoa física. Então eu vou ter um repositório para cada raiz de agregação, ou seja, para cada entidade forte e aquela constelação de entidades pequenas que ficam ao redor dela. Vou dar um exemplo. Eu tenho pessoa. Pessoa é a minha raiz de agregação. O que gira em torno de pessoa? Tem telefones, endereços, e-mails, blá 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 blá, essas entidadezinhas pequenas que dependem de pessoa. Então eu não vou ter um repositório para cada uma dessas entidades pequenas, eu vou ter um repositório para pessoa. Quando eu mandar salvar a pessoa, ela salva toda essa constelação de entidades menores que está junto dela. Então eu vou ter um repositório para cada grande entidade ou para cada raiz de agregação. Beleza? Prestem atenção nas operações que eu tenho aqui dentro. Então eu tenho aqui um repositório, ele é um CRUD. O que é CRUD? Create, Read, Update, Delete. Beleza? Então eu tenho todas as operações básicas para eu poder fazer com uma entidade dentro dentro. Olha só, se eu quiser abrir uma entidade, eu estou padronizando que toda chave primária no meu sistema é do tipo long, beleza? Inteiro longo. E aqui está o tipo. Então eu passo a chave primária e ele me retorna o objeto construído. Como que a classe que vai fazer isso? Vai fazer isso? Não interessa. A interface serve exatamente para poder separar a implementação do serviço. Eu só quero o serviço. Como que a classe por trás do serviço vai fazer? Não me interessa. Beleza? Eu tenho o boolean salvar, eu passo o objeto, se ele já tiver no banco de, se ele não tiver no banco de dados, ele vai ser inserido. Se ele já estiver no banco de dados, ele vai ser atualizado. Entenderam? Então salvar é uma função só para o create e para o update. Beleza? O insert e o update é uma função só. Eu vou ter um apagar. Aí essa função apagar nós vamos discutir mais para frente. Por quê? Isso aqui já não é um problema de tecnologia também, é um problema de negócio. A gente não apaga entidades de banco de dados. A gente marca elas como inativas. Entenderam? Você não vai apagar registro passado. Você marca aquilo ali como inativo e pronto. Mas eu vou deixar essa opção aqui de poder apagar o registro propriamente dito. Porque pode ser que eu precise realmente apagar o banco de dados lá por algum motivo. Mas, nas entidades mesmo, eu vou colocar aqui, ao invés de ele dar um delete no banco de dados, ele deu um update mudando o ativo lá para falso. Só isso. Beleza? E aqui, quando eu for fazer uma busca, que é essa última aqui, eu só vou considerar as entidades que estiverem com o tipo ativo. Então, o buscar aqui é o nosso select. Beleza?
Então agora esse aqui é o meu repositório genérico, ele é a estrutura por trás de todos os repositórios. Agora eu vou criar uma interface, desculpa, eu vou criar uma interface específica para cada entidade. Por quê? Porque cada entidade pode ter métodos específicos daquela entidade. Então vou olhar aqui o caso do usuário, por exemplo. Olha só que interessante. Aqui, o método padrão de abrir, ele é pelo ID. Só que o usuário eu não abro pelo ID, o usuário eu abro pelo login. Não é? O que eu sei do usuário quando o cara vai entrar no sistema? Eu não peço o cara para colocar o ID dele, peço para o cara colocar o login. Então eu tenho que criar um outro método, abrir, que receba, ao invés do ID, receba o login. Ele não vai perder esse método aqui, só vai acrescentar um método a mais. Então olha só, eu vou lá e vou criar o repositório, aqui ó, usuário repositório. A minha interface usuário-repositório, ela estende aquela interface que a gente acabou de ver, repositório, e aqui eu especifico o tipo, ela não é mais T, agora o T virou usuário. Além daqueles métodos, quais são os métodos que tem na classe usuário-repositório? Public, usuário, abrir, log ID. Public, boolean, salvar usuário. Public, boolean, apagar usuário. Public, list de usuários, buscar e ainda passa o usuário como filtro. Ele já tem todos esses métodos lá e eu acrescento esse aqui, ó. Public, usuário, abrir string login. Então agora, essa entidade usuário repositório, ela tem 5 métodos. Os 4 que já tinha lá em repositório e mais esse que eu acrescentei aqui para abrir o login. Entenderam que agora eu vou criar uma entidade? Olha uma outra entidade aqui. Eu posso ter uma entidade que não tem nada demais. Vou pegar aqui, por exemplo, a pessoa física repositório. Pessoa física repositório, eu só estendi o repositório lá e falei que aquele D é pessoa física, só isso, não acrescentei nenhum outro método. No futuro, eu posso acrescentar um outro método aqui. Posso colocar aqui para abrir essa pessoa, por exemplo, por, sei lá, vou falar um treino, pelo CPF. A buscar pelo CPF. Entendeu? Fazer uma busca semântica pelo nome, buscar por nome, especificamente. Posso fazer uma série de métodos específicos de pessoa física aqui. Por enquanto não tem nenhum problema nenhum. O que eu quero? O que eu quero é que toda vez que eu precisar fazer operações no banco de dados, toda vez que eu precisar fazer operações no banco de dados, eu vou chamar alguém que implementa essa interface. Eu não vou chamar não, na verdade. Quem vai fazer isso para mim vai ser o Spring. Ele vai encontrar uma classe concreta que implementa essa interface e vai injetar no meu código. Injeção de dependências. É para isso que eu estou pagando esse Spring. Para ele poder ter esse trabalho para mim. Ele vai encontrar quem é a classe que implementa essa interface, vai construir essa classe de memória. Ele vai resolver todas as dependências que essa classe tiver, vai resolver tudo para mim e vai me entregar ela lá. Toma, só usa. E eu vou usar. E eu não preciso ter ideia de quem é que está ali por trás, isso não é problema. Agora nós vamos ver essa parte. A classe que implementa esse troço aí. Então, para isso, gente, então agora eu vou sair aqui dos repositórios. Desculpa. Eu vou sair aqui da camada de serviços e vou para uma camada aqui chamada de infraestrutura. Em outras ocasiões, quando eu estava utilizando uma arquitetura de 3 camadas,
Esta camada aqui, ela se chamava persistência, porque ela só tinha coisas relacionadas à persistência, a banco de dados. No Domain Driven Design, aquela arquitetura que a gente estudou, ela não é chamada de persistência mais, ela é chamada de infraestrutura. Porque aí eu posso ter várias coisas de infraestrutura além de banco de dados. Gostei dessa nomenclatura, adotei ela para mim. Agora, aqui dentro da camada de infraestrutura, nós vamos abrir a classe DAO. DAO significa Data Access Object, objeto de acesso aos dados. Ok? Vocês podem ver que essa classe é uma classe genérica ao tipo D, que implementa aquele repositório genérico. Qual que é a minha ideia aqui no DAO? Colocar toda a infraestrutura comum daquelas 4 operações lá. Abrir, salvar, apagar e buscar. Colocar a infraestrutura pronta ali para ser utilizada por todas as outras, por todos os outros DAOs. Então eu tenho esse DAO genérico e eu vou ter um DAO para pessoa física, eu vou ter um DAO para log, um DAO para tudo, beleza? Só que 90% do negócio está construído aqui dentro. Agora presta atenção nisso aqui, pessoal. Agora nós vamos falar de tecnologia. Vamos voltar lá no JPA. Quem é a classe responsável? Quem é a classe responsável para fazer todas as operações de banco de dados no JPA? Entity Manager, famoso gerenciador de entidades. Abre aí aquela classe principal que a gente tinha lá, que executava. Olha só, você vai ver lá no final, é a aplicação exemplo estudo. Lá no final a gente tinha esse negócio aqui, ó, Entity Manager Factory, isso, Entity Manager Factory. Aí eu tinha que criar uma fábrica que criava um gerenciador de entidades, depois eu tinha que abrir uma transação, depois eu tinha que iniciar a transação, daí eu fazia as coisas que eu tinha que fazer aqui, que nesse caso aqui era persistir uma entidade, depois eu tinha que concluir eu tinha que dar o flush, né, para ele mandar as coisas para o banco de dados e concluir a transação. Toda essa infraestrutura aqui, isso aí é o que a gente tem que fazer se a gente fosse utilizar o gerenciador de entidades manualmente, sem auxílio do Spring. Constrói, carrega o gerenciador de entidades, cria uma transação, faz as operações, inicia a transação, faz as operações, conclui a transação e fecha a conexão com o banco de dados, por exemplo. Entenderam? Agora voltar lá no DAO. Olha aqui. Agora, toda aquela infraestrutura inicial de criação do gerenciador de entidades é de responsabilidade do Spring. Eu substituo ela por esse @persistence contest aqui. Contexto de persistência. Ele vai lá no meu arquivo de configuração, identifica qual que é a unidade de persistência, qual que é o banco de dados, instancia, conecta com o banco de dados, cria a fábrica, cria o gerenciador de entidades e injeta aqui para mim. Eu não preciso fazer mais nada. Está construído e injetado. Nada. Está vendo essa classe aqui embaixo? É só para identificar qual que é o tipo desse P aqui, ó. Algumas funções aqui do Manager, eu preciso falar qual que é a classe. Então eu vou pegar essa classe aqui, ó, tá vendo? Eu recebo um construtor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como faz isso. E vou informar lá na frente. Agora vamos ver, por exemplo, como é que eu faço para abrir. A primeira função que está aqui, se não me engano, é abrir. Desce aí. Esses aqui são os getters e os setters, os getters de gerenciador de entidades de classe. Olha aqui.
Esse tipo da classe aí vai ser se é uma pessoa, se é um ativo, se é um log, se é um usuário, qual é o tipo de entidade. Eu tenho que passar essa classe aqui. E aqui eu passo o ID. Então, eu chamo o gerenciador de entidades, o manager.find. Find, ele vai fazer um select nessa entidade por aqui no ID, vai pegar o resultado desse select, carregar na memória, construir um objeto daquela classe, colocar os valores lá do registro dentro da classe e retornar para mim. Se esse ID não existir, eu retorno nulo. Falo aqui, ó, esse seu ID que você passou eu não encontrei. Pronto. Então aqui, se ele não encontrar o ID, ele vai lançar uma exceção. Aqui eu capturo a exceção e retorno só nulo. Pronto. Está aqui a minha função abrindo. Simples pra caramba, né? Dúvidas aí? Método find, ele é um método do JPA, do gerenciador de entidades, que abre uma única entidade a partir do seu ID, da sua chave primária. Só isso. Esse método aqui. Eu só encapsulei ela aqui dentro do método abrir. Agora vamos ali para o salvar. Olha que doideira, eu vou explicar isso aqui depois. Olha que doideira. Eu passo um objeto, aí o meu manager chama a função merge. Eu poderia chamar a função merge e a função persist. A função merge, ela é melhor. A função merge, se o objeto já está salvo, ele só atualiza. Se o objeto não está salvo, ele insere. A persist, ela só insere. Entendeu? Aqui meu objeto. Aí eu dou esse flush. O que é esse flush? O flush, ele pega tudo que ainda não está salvo lá no gerenciador de entidades, que quando eu mando salvar aqui, ele não vai imediatamente lá no banco de dados e salva não. Porque se eu quiser salvar várias entidades ao mesmo tempo, aí ele acumula uma quantidade de trabalho, depois ele vai no banco de dados e salva. Por quê? Exatamente para poder otimizar. Você não sabe se o banco de dados vai estar na mesma máquina, então pode ser que essa operação de rede ela é muito cara. Então ele acumula uma quantidade de trabalho. Quando eu chamo de flush, significa, pega todo o trabalho que você tem acumulado aí e sincroniza no banco de dados. Para isso que serve o flush. E acabou. Eu sei que vocês estão coçando aí, perguntando, uai professor, mas não tem que criar uma transação? Pegar a transação, entity transaction, transação.begin, faz as coisas que eu tenho que fazer, depois o transação.commit, sim, tem que fazer isso, mas quem faz isso é esse @transaction. Esse @transaction, ele é responsável por automaticamente criar a transação, da begin na transação. Daí você vai executar o corpo do seu método aqui e ele vai dar commit ou rollback no final. Se acontecer algum erro na hora de salvar o seu objeto, ele vai lançar uma exceção. Aí você captura ela aqui e retorna falso. A sua opção de salvar não foi bem sucedida. Contate o administrador do sistema. O que eu poderia colocar aqui embaixo também? Um registro de log. Aconteceu um erro ao salvar a entidade. Registro log. Entendeu? Então vamos lá. Mesma coisa para a minha função. Para a minha função apagada. Olha lá. Remove, flush. Se tudo isso aqui deu certo, eu retorno verdadeiro. Eu apaguei o objeto. Se aconteceu alguma exceção, eu retorno falso. Aí, o rollback ou o commit da transação, tá. Beleza? Por fim, mas não menos importante, eu tenho que fazer uma consulta aqui que retorna todos os registros.
qual é a entidade que está sendo trabalhada, porque a entidade ela é genérica e é um T. Então eu utilizei um tipo de busca aqui chamado criteria. Depois, com mais tempo, eu vou explicar essa criteria para vocês com mais detalhe. Mas o criteria é o seguinte: você programaticamente consegue criar uma consulta SQL utilizando programação. Então aqui eu crio o builder aqui para construir uma consulta criteria, tá vendo aqui? Aí eu tenho a classe, que é a minha raiz, né? Aqui eu tenho from, eu quero uma consulta, select asterisco, from classe, select raiz, from aquela classe. Pronto, criou a consulta, aqui ó. A query representa uma consulta. Essa query pode ser qualquer tipo de consulta. Eu posso criar uma query em SQL mesmo, SQL direto no banco de dados. Posso criar uma consulta em JPQL, a linguagem de busca do JPA, que ela é muito parecida com a SQL. A diferença é que você não utiliza o nome das tabelas, mas o nome das classes. Entendeu? Mesma coisa da SQL. Ao invés de você colocar o nome das tabelas, você põe o nome das entidades. Aí ele reconstrói aquela consulta substituindo o nome das tabelas e o nome dos campos e por aí vai. Entendeu? A JPQL é o SQL, só que ao invés do nome das tabelas e dos campos, você pode utilizar o nome das entidades e dos seus atributos. Pronto. Ou você pode utilizar esse criteria aqui que nós utilizamos. Então eu crio a query ou com SQL, ou com JPQL, ou com o criteria. Beleza? Você tem a minha consulta. Se eu tivesse parâmetros para passar naquela consulta, eu colocaria aqui embaixo. Aí no final eu faço assim, retorna para mim a lista de resultados. A lista de resultados é uma lista com os objetos construídos, resultado dessa consulta. Chato de entender isso, eu vou mostrar para vocês uma outra consulta que eu fiz aqui, só que dessa vez eu estou utilizando JPQL. Vocês lembram que lá no repositório de usuário eu tinha lá o abrir pelo login? Tinha um abrir pelo login, né? Vamos abrir aqui o DAO de usuário. Usuário DAO. Olha aqui, preste atenção. Primeira coisa, usuário DAO. Eu estendo aquele DAO anterior genérico que eu mostrei para vocês, só que agora ao invés de ter, eu tenho usuário. Ou seja, eu já tenho todas aquelas funções implementadas: abrir, salvar, apagar, buscar. Aquelas 3 genéricas horas, 4 genéricas horas. Beleza. Aqui eu estou falando que eu estou implementando repositório de usuários. Lembra lá que no repositório de usuário tem uma função a mais. Aí eu vou criar o meu construtor de usuário DAO. Lembra que no DAO eu tinha que passar a classe. Aqui, usuário.class. Eu estou falando que essa classe, quando eu passo o usuário.class, eu informo qual é a classe daquele tipo que está sendo utilizado ali agora. Lembrando que eu preciso dessa classe para vários métodos lá de gerenciador de entidades. Agora aqui eu tenho a implementação do meu método específico. Olha que legal isso. Eu vou criar uma consulta, query, consulta. Aí está lá o meu get manager, create query. É o mesmo create query que eu utilizei. Só que agora eu passo um string para ele, presta atenção. Select o from, usuário, o nome da minha entidade. Do nome da minha entidade eu renomeei para aqui eu estou falando select é esse de usuário. O L, deixa eu colocar lá na frente. O L, ponto. Login é o nome do atributo da minha entidade. É igual a 2 pontos login. Esse 2 pontos login aqui é um parâmetro da minha consulta. Então,
na linha de baixo, eu seco esse parâmetro. Olha lá. Consulta. Sai da frente. Consulta. Ponto 7 parâmetro. Qual que é o nome do parâmetro? Login. Está aqui na cima. E aqui eu passo o parâmetro do recebido. O que o JPA vai fazer? Ele vai pegar esta consulta aqui, que está em JPQL, substituir o nome das entidades pelo nome das tabelas, substituir o nome dos atributos pelo nome dos campos, substituir aquela caixinha lá do parâmetro pelo valor do parâmetro. E aí no final eu faço assim, olha, consulta.get single result. Naquele outro a gente chamou get result list. Eu quero uma lista de resultados. Aqui não, eu quero um único resultado. E ele vai me retornar um único objeto, que é o meu usuário, correspondente a esse login. Se não existir, ele vai lançar uma exceção. Fala assim, opa, essa consulta que você executou aí não retorna resultado. Aí eu retorno só o nulo. Pronto. Simples, né? Muito objetivo, não tem complexidade. Eu vou criar um DAO desse, um Data Access Object, para cada repositório. Olha aqui lá, um DAO para cada repositório que eu colocar lá, eu vou ter o meu DAO. Cada repositório que a interface está lá em serviços, vai ter um DAO, que é a implementação daquela interface lá em infraestrutura. Preste atenção nesse @service, aqui em cima, @service. Estou falando que esta classe usuário DAO, ele é um serviço, ele implementa este serviço. Eu já tenho a interface, eu já tenho a classe concreta que implementa aquela interface, certo? E eu anotei ela aqui com @service, exatamente para dizer que, olha, essa classe aqui implementa um serviço. Qual o serviço? Desse usuário. Agora, vamos lá na caixa de aplicação. Olha aqui. Aplicação exemplo Spring Application. Está aqui Spring Boot Application, já expliquei isso para vocês. A aplicação do Spring Boot, console. Eu tenho o meu Entity Scan, que ele vai procurar por entidades. Quem são as classes de entidades dentro desse pacote aqui? O de baixo, Component Scan, ele vai escanear buscando componentes. Quem são as classes que implementam algum serviço dentro desse pacote aqui? Escaneou. Agora, olha só que bacana. Olha aqui embaixo. AutoWired, @AutoWired. O que é AutoWired em português? AutoWired é autoconectado. Wired é cabeado. Wired é cabeado. Beleza? Quando eu falo AutoWired, significa que ele se conecta sozinho. O que ele está fazendo aqui? Usuário, repositório, usuários. O Spring está procurando quem é a classe que implementa essa interface aqui. Olha, quem é o serviço? Quem é a classe que implementa esse serviço? Ele descobre que classe é essa, que nós já sabemos que é a usuário DAO.
conecta, descobre essa classe. Quais são as dependências dessa classe? Lá dentro dessa classe ele sabe que tem uma dependência, ele tem que criar o persistence context, né, do Entity Manager. Resolve essa dependência lá também, resolve tudo. Cria aquela classe na memória e injeta nessa linha. Você vai ver que essa linha ela não é inicializada. Eu não tenho aí, ó, pessoas é igual a new pessoa DAO. Usuários é igual a new. Não. Eu não posso fazer esse acoplamento forte da interface. Quem faz isso para mim é o Spring. Ele cria todas essas classes e injeta aqui para mim. Olha, aqui tem uma função de serviço que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Olha aqui no Run. Eu vou comentar aqui para baixo, porque para baixo tem umas coisas que não vamos fazer agora. Então, eu inicializei o meu repositório de usuários com auto-wired, aí o Spring vai criar aqui para mim, vai injetar aqui embaixo, eu só crio um novo usuário, chamo o meu repositório lá, que já está injetado, e mando salvar. Pronto. Depois, por exemplo, posso mandar abrir aqui pelo ID, não é? Ou eu posso fazer uma busca aqui sem filtro, nulo, para me retornar todos os usuários trabalhados. Cadê a conexão com banco de dados? Cadê a consulta SQL? Cadê essas porcariadas todas? Nada. Então, isso aqui, ó. Isso aqui e aqui lá em cima é o que você vai fazer na camada de apresentação. Quando a gente estiver mexendo lá com a interface com o usuário, eu não quero saber de banco de dados, eu não quero saber de JPA, não quero saber de nada. Eu só quero injetar lá o repositório de usuário e criar a entidade de usuário e mandar salvar e dali para trás que se for. Tá claro? O código ele fica limpo. Esse é o código limpo. Um código objetivo, um código separado, um código totalmente separado. A mesma coisa, a mesma lógica, eu vou utilizar para criar outros componentes, outros serviços. Olha só isso aqui que legal. Vem aqui em serviço, vai aqui em autenticação serviço. Eu vou ter uma classe no meu sistema que ele é responsável para fazer a autenticação. Você está vendo aqui algum objeto do tipo, eu tenho que criar um usuário? Não, tem que abrir o usuário? Não, eu passo um string com login e um string de senha. Se esse cara retornar verdadeiro, é porque aquele usuário existe com aquela senha. Se ele retornar falso, é porque um dos dois não existe ou os dois não existem. Pronto. Preciso criar um repositório lá para poder chamar um usuário, para abrir o usuário. Não. Eu vou colocar toda essa complexidade aqui dentro. A partir do momento que eu passei um login válido com uma senha válida, ele vai carregar aquele usuário. E eu não preciso mais carregar o usuário atual. É só chamar aqui, ó, autenticação serviço.get usuário. Pronto. É o usuário que está logado no sistema. Sempre quando eu quiser pegar qual usuário que está logado agora no meu sistema, eu chamo autenticação serviço.get usuário. Olha que serviço bacana. Mesma coisa, eu tenho um serviço aqui de log. Olha aqui, log serviço.
Veja bem, eu não preciso criar uma entidade do tipo serviço, iniciar um objeto, passar a pegar qualquer usuário que está logado no momento, passar todas essas coisas, para depois criar um repositório de log para poder salvar o log. Não, isso é trabalhoso demais. Eu vou criar um serviço que eu só passo qual é o nível do log, qual é a ação que foi desenvolvida, a descrição dessa ação, e pronto, ele vai fazer toda essa burocracia para mim. Beleza? Mas isso são só as interfaces. Vamos ver as implementações desse serviço. Olha aqui. Vamos lá em infraestrutura. Infraestrutura. Autenticação, serviço IMP. Esse IMP aqui é de implementação, dá para falar que ele é a classe que implementa. Olha só. Eu tenho meu @service falando que esta classe aqui é a que implementa esse serviço. @service. Esse scope embaixo, singleton, quer dizer que só vai ter uma classe dessa em todo o sistema. Ela vai ser criada uma vez e todo mundo que chamar por esse serviço aqui vai receber a mesma instância da classe. Ela é uma classe que vai ser compartilhada em todo o Brasil. É por isso que tem esse scope singleton. Se a gente tivesse uma aplicação web, aí eu teria, por exemplo, uma classe dessa para cada usuário. Aí eu colocaria o scope session, ou seja, uma classe por sessão. Eu tenho singleton, que é uma para todo mundo. Eu tenho o scope session, uma para cada usuário. E eu tenho uma série de outros scopes aí que a gente vai trabalhar mais pra frente. Beleza? Olha só. Eu tenho um usuário. Eu vou fazer o auto-wiring aqui de novo. Ou seja, a minha classe que vai ser injetada, ela vai ter coisas injetadas dentro dela. Olha que doido. São as dependências. Então, eu injetei aqui o repositório de usuário. Beleza? Vamos aqui na implementação lá daquela função lá. Ó, autenticar string login usuário e senha. Na função autenticar, aí eu chamo o repositório, mando abrir pelo login o usuário. Se o usuário for null, automaticamente aquele usuário não existe. Se o usuário for diferente de null, aí eu pego a senha e comparo com a senha do cara que for. Se ele tudo, aí eu retorno true. Beleza? Eu retorno true e o usuário aqui já está associado com o usuário correto. Beleza? Com o usuário logado. Se não, além de retornar false, eu coloco o usuário como null. Não tem usuário logado no sistema. Beleza. Agora quando eu vou fazer minha tela de login, eu não preciso construir chamar um repositório do usuário para poder fazer esse código lá. Eu chamo autenticação serviço, passo pelo login e a senha e ele vai me retornar a verdadeira ou falsa. Só. Olha para que código mais limpo do que isso. O dia que eu precisar alterar qualquer coisa no login, eu só tenho um lugar que faz login no sistema, só um lugar que faz login no sistema, aqui. Eu venho e corrijo aqui. Aqui embaixo, sempre quando alguém quiser pegar qual que é o usuário que está logado no sistema agora, aqui é o get usuário. Sem dificuldade. Ah, cara, eu preciso, estou lá numa tela qualquer e precisa aparecer o nome do usuário lá no cantinho, beleza? Onde é que eu vou pegar isso? Autenticação serviço. Ponto get usuário. Acabou. Login, mesma lógica. Vamos lá, amigo. Log serviço. Login não, desculpa, log. Log serviço. Log serviço INC. Serviço service, escopo singleton é um para todo mundo. Aqui eu preciso utilizar
acabei de criar lá e ele utiliza aquele serviço porque toda vez que eu registro um log, eu preciso registrar qual usuário que estava logado na máquina que fez aquela operação, não é? Não é? Eu preciso registrar aquele usuário. Então, onde que está essa informação? Na autenticação de serviço. Agora eu preciso salvar o log no banco de dados. Quem faz isso? Log repositório. Está aqui AutoWire também. Agora, ó, vamos lá, registrar. Vamos eu registrar aqui. Eu crio um objeto do tipo log com aquele nível, pego quem é o usuário que está logado agora, registro a ação e a descrição, e depois mando, chamo o repositório para salvar no banco de dados. Acabou! Em todos os lugares que eu vou precisar salvar o log, todos os lugares que eu vou precisar salvar o log, eu economizei no mínimo 3 linhas. Porque aqui teria que instanciar a autenticação pública. Economizei no mínimo 3 linhas. No mínimo 3 linhas. Em todos os lugares que eu for, as operações que eu vou fazer. Pronto, se precisa salvar o log serviço, pronto, registrado. Aí está faltando a cerejinha do bolo que vocês não perguntaram. Professor, lá na entidade pessoa, você colocou lá quem era o usuário criador, quem era o usuário alterador. Então, toda vez que eu for mandar salvar qualquer pessoa, eu vou ter que instanciar uma autenticação service para poder pegar essa informação, para poder colocar na classe, para poder, antes de mandar salvar aquela pessoa, porra nenhuma, meu irmão, seja preguiçoso nessa hora, não é fazendo autocompletar milagroso, não. Olha isso aqui. Pessoa tal. Professor, mas tem alguma coisa errada. Você falou que não ia ter pessoa tal, que ia ter pessoa física tal e pessoa jurídica tal. Falei e reafirmo, tem que ter mesmo. Só que quem é a classe mãe dos dois? Pessoa. Então eu crio uma classe pessoal genérico, mas só que esse tipo genérico que eu obrigatoriamente tenho que estender na classe pessoa. Olha que doideira. É um tipo genérico, tudo bem. Só que esse tipo genérico obrigatoriamente tem que ser alguma classe que estende a classe pessoa. Não pode ser, eu não posso colocar qualquer termo. Não posso. Tem que ser uma classe que é a pessoa. Beleza. Aqui dentro do DAO, eu conectei com autenticação de serviço. E com log serviço, olha que doido. Olha a cascata de coisa que ele está fazendo, entendeu? Olha a cascata. Uma coisa que depende de outra coisa, que depende de outra coisa. Aqui, eu não vou implementar todos os métodos, não. Eu só quero atualizar um método. Só um método que eu quero atualizar aí. É o salvar. Olha só o que eu fiz no salvar. Quando o cara passa uma pessoa, seja ela física ou jurídica aqui, eu vou ver se o ID dela é igual a 0. Se for 0, eu sei que essa pessoa não está inserida no banco de dados ainda. O que eu vou fazer? Chego aqui, põe na data de criação agora. E quem é o usuário criador? O cara que está logado. Se já tiver inserido, eu não vou alterar essa informação. Eu só ponho aqui qual foi a data da última notificação e qual foi o último usuário que notificou. E pronto, super, aqui é a minha classe mãe. Quem é a classe mãe? Tal. Ele já tem um salvar lá pronto. Eu só preparei o objeto e mandei para salvar lá. Ó, que doido. Entendeu? Então quando eu estiver lá na ponta, na classe de apresentação, eu preciso ficar colocando essas informações? Não. Não precisa. Porque você já fez isso aqui, ó. Agora, quando eu chamo lá, eu vou criar aqui pessoa física. Dá, pessoa física, dá. Ó, pessoa física, dá. Quem tem pessoa física, dá? Nada. Tudo já foi feito pelas classes anteriores. Eu só estou dizendo que
esta classe aqui, que herda dessa classe aqui, implementa esse serviço. Então, quando alguém instanciar esse serviço lá, ele vai criar essa classe aqui, que por sinal herda de pessoa DAO, que por sinal herda de DAO, que tem todos aqueles métodos implementados. Bota fé? Ah, mas, nossa, isso é complexo? Não, isso é simples pra caralho, velho. Se você quiser salvar uma pessoa agora, deixa eu te mostrar um negócio aqui, o restinho do código. Olha isso aqui, que é o que vai aparecer. Vamos lá naquela primeira classe lá, principal lá. Agora eu vou desconectar. Olha como é que vai ficar na ponta no seu programa lá, ó. Linha 59. Peguei na tela o usuário e a senha. Peguei na tela o usuário e a senha. Passei aqui para o meu serviço de autenticação. Lembrando que esse serviço de autenticação, ele já foi, ele já foi conectado aqui antes, sozinho. Tá vendo? O log também, ó. Eu tenho aqui repositório de pessoa física, repositório de usuário, serviço de autenticação, serviço de log. Tudo conectado sozinho. Agora vamos descer aqui. Peguei o usuário e a senha, autentiquei. Autenticou, botou no if, retornou verdadeiro. Então aquele usuário que o negócio existe. Eu meto um log na sequência, ó. Informação, descrição, login. Login de qual usuário? Já está aqui dentro, lembra? Lá dentro eu já peguei esse vídeo de autenticação, já peguei qual o usuário está atual. Pronto! Agora eu vou editar uma pessoa, olha. Pessoa física, P, beleza? Coloquei o nome, coloquei o CPF. Aí eu venho aqui e mando salvar a pessoa. Pessoas aqui é um repositório. Salvar. Se deu true, significa que ocorreu tudo certo. Eu já meto logo lá, ó, cadastro de pessoa, de uma informação. Aconteceu o cadastro. Se deu false, é porque aconteceu um erro na hora do cadastro. Else, registrar um erro na hora de cadastrar essa pessoa. Só isso que eu coloquei aqui, ó. p.toString aqui mostra Petrônio, CPF e tal, ID. Cara, ali no log já fala qual que é o usuário que estava logado nesse momento, porque a data que ele tentou fazer, data e hora, minuto, segundo, que ele tentou fazer essa operação, em cima de qual entidade. Olha como o código é simples. Por quê? Porque eu coloquei toda a complexidade nas classes anteriores. Quando você for desenvolver a parte da interface, cara, não tem complexidade mais nenhuma, você matou a complexidade toda aqui. Agora, bota o pessoal no banco de dados aqui. Infelizmente não vai estar aí, mas só para vocês verem o banco de dados aqui. Porque eu sou de matar a cobra e mostrar o pau. Ops, não, pera. Olha aqui. Select from pessoas. Mandei salvar aquela pessoa. O que eu coloquei lá na pessoa? O nome e o CPF. Coloquei o nome Petrônio e o CPF. Tá, o CPF na classe filha. Olha o que já apareceu aqui. A data de criação, a data da última notificação, o ID do último criador, que foi o usuário que eu criei lá, que é o código 1, e o último notificador, o ID. Já está tudo aqui preenchido. Vamos dar uma olhada em pessoas. Olha lá. O meu CPF, a data de nascimento e o ID, que é o meu ID desse aqui. Vamos dar uma olhada no log. O usuário 1 fez login. O usuário 1 fez o cadastro dessa entidade aqui, ó, pessoa de nome completo. Botaram fé aí, gente? Agora
no porquê da arquitetura. Beleza? Missão que vocês têm agora é muito simples. É terminar de mapear as entidades da sua negócio e começar a fazer os repositórios das classes de serviço que dão suporte a isso. Terminou isso aí, meu amigo, é só interface com o usuário. Ou vocês podem adotar um approach ágil. Primeiro eu vou fazer tudo que envolve o cadastro de pessoas físicas e jurídicas. Aí você mapeia tudo. Aí você cria os repositórios. Beleza? Testa os repositórios. Aí a gente já, semana que vem, pula para a parte de gráfico, aí você já faz essa tela. Não, desculpa, de usuário, faz usuário, depois faz pessoas, depois faz, ao invés de ser largo, ao invés de ser horizontal, né? Fazer todas as entidades, mapear todas as entidades, depois mapear todos os repositórios, depois fazer todas as telas, você faz uma raiz de agregação inteira, por exemplo, usuários, e tudo que envolve, aí você cria um repositório e a tela. Depois você pode escolher outra entidade, faz todo o mapeamento daquela entidade, cria os repositórios e as telas, e aí vai fazendo de forma mais ágil. Tranquilo? Senhores, esse é o código que está lá no GitHub agora. Dei uma fuçada no código, tenho dúvidas, entendeu? Tentem entender o que está acontecendo, beleza? Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo e, obviamente, toquem para o desenvolvimento do sistema de vocês. Por hoje é só.